Kathleen Jenner. Durante muitos anos, poucos ousaram entrar na floresta, temendo por suas vidas, e a lenda da bruxa estava viva na mente de todos. Contudo, em 1925, 12 anos depois de ter ido morar na cidade de Bucksville, Rusty Parr resolveu construir uma casa no meio da mata, em um lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Certamente muitas pessoas pensaram que ele estava louco, mas após 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta. Durante algum tempo, Rusty ainda estava na cidade, pois trabalhava na loja do seu tio, mas após a sua tia morrer, a loja foi fechada e o seu tio foi morar em outro lugar. Sem mais nada que o prendesse ali, ele foi morar de vez no meio do mato. A cada vez menos era vista na cidade. Dizem que chegou a um ponto onde ele aparecia na cidade apenas 2 vezes ao ano. Neste tempo, os moradores pensavam que talvez tudo o que tinha acontecido até hoje não passava de histórias contadas por seus parentes mais velhos, pois se a bruxa havia matado 5 homens em uma noite, como que apenas um que vagava todos os dias na floresta não era atacado? Isso fez com que a crença na bruxa fosse diminuída. Porém, mal sabia eles que parece que quanto menos se acredita nela, mais forte ela fica. Até que em 1940, a vida em Bucksville estava pacata, com Rusty Parr vivendo na floresta e a lenda sendo esquecida. Mas naquele ano algo terrível estava para acontecer. Algo tão cruel que ninguém jamais se esqueceria que aquele lugar era amaldiçoado por uma tragédia macabra e ia acontecer com 7 crianças. Nesta época, Rusty vivia no meio da floresta totalmente isolado. Algumas vezes ele era visto vagando pelo mato com um cachimbo no canto da boca. Há quem diga que ele conversava com as árvores ou mesmo com um ser que ninguém via. Alguns diziam que Rusty era louco, outros apenas achavam que ele amava a natureza mais do que tudo. Mas no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa em Bucksville ficaria agitada e Rusty Parr deixaria de ser o maluco do mato para se tornar suspeito de terríveis crimes. Naquele fatídico dia, Emily Holland saiu para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava o tempo todo. Quando a menina chegou perto, foi pega com força e a sua boca tapada pela mão, não podendo emitir nenhum som. Assim, Emily foi pega sem conseguir sequer dizer socorro. A garota foi carregada até a floresta, onde foi amordaçada, tendo as suas mãos e pés amarrados. Durante horas, ela foi carregada como um saco de batata nas costas do homem, até que chegaram a uma casa no meio do nada. Por um tempo, Emily ficou jogada no chão, choramingando, enquanto seu sequestrador estava em outra parte da casa se arrumando. Depois de um tempo, ele voltou e um ritual macabro foi iniciado. Ritual que tinha como oferenda a pequena garota de apenas 7 anos. A menina teve o seu corpo cortado em diversos lugares com uma faca, onde símbolos estranhos eram desenhados, e o seu crânio foi esmagado com força, gerando um traumatismo craniano. Durante horas, ela sofreu aquela tortura até que o seu pequeno corpo perdeu as forças e morreu. Emily estava toda ensanguentada e cortada, quase irreconhecível. Menos de um mês, no início de dezembro, Kyle Brady, um menino que também vivia na cidade, saiu para brincar e não voltou para casa. Ele também foi levado para a maldita casa no meio do mato, mas não foi morto e nem oferecido em um ritual. A tortura que ele viria a sofrer seria pior do que qualquer dor física. Depois de Emily, a primeira a ser morta, e Kyle,
outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros. E Brody teve que assistir tudo, vendo as crianças serem mortas por aquele monstro. O coitado do garoto tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos ocorriam. Ele ouvia tudo. Inclusive, ele conta que Rusty falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. Chegou a perguntar ao garoto se ele também a ouvia, mas ele respondeu que não. Será que Rusty Parr conversava com a lendária bruxa de Blair enquanto matava as crianças? Ou mesmo fazia aqueles rituais oferecendo os pequenos a ela? Por sorte, Kyle conseguiu, em um momento de descuido, fugir daquela casa e chegou até a cidade. O seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso que estava sequestrando as crianças. Os corpos dos 7 mortos foram encontrados embaixo da casa de Rusty, todos em decomposição avançada. Depois disso, o estranho homem que vivia no meio da floresta amaldiçoada foi a julgamento e recebeu a pena de morte por enforcamento. No dia 22 de novembro de 1941, Rusty Parr foi enforcado. Todos achavam que tudo estava acabado e que desta vez a maldição da bruxa havia terminado. Porém, ainda faltava algo e o único sobrevivente do massacre das crianças tinha um futuro sombrio pela frente. No ano de 1957, Kyle, o garoto que viu todos os outros serem mortos, foi internado em um hospício, depois de ter sido preso várias vezes por vagabundagem. E durante os anos foi sendo jogado de um manicômio para outro, sempre causando problemas com ataque de raivas e delírios. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, Kyle pegou a colher de madeira que recebeu para comer e começou a raspá-la no chão até que ficou bem afiada. Com a arma pronta, ele a enfiou bem fundo no seu próprio pulso, rasgando a sua carne e veia, enquanto a vida ia deixando o corpo. Assim morreu, sangrando até a morte, o último amaldiçoado de Bucketsville. E o trabalho da bruxa estava completo, pois todos os envolvidos com aquele rito satânico tiveram uma morte macabra. Hoje em dia, algumas pessoas ainda visitam a floresta de Blair em busca da bruxa, que jamais se manifestou de novo. Mas, como se sabe, ela costuma sumir de tempos em tempos, até que sua história sumir da memória. Então ela volta com um golpe ainda maior, matando todos que estiverem envolvidos, sejam homens ou crianças, pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue, apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada.